Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais uma live da Blindagem Emocional, e hoje falaremos sobre este assunto aqui. Por que a minha mente me sabota? Por que acontece essa autossabotagem muitas vezes na sua vida? É sobre isso que nós falaremos em mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui. Eu quero que você diga de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. De onde que você fala, quero saber de onde que você está falando. E também quero pedir para você compartilhe essa live com quem você acredita que possa precisar. Pessoas que talvez tenham essa dificuldade de entender e compreender como a mente funciona. Então, compartilha, deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo, deixa eu pôr os meus óculos. Clóvis Soares Galvão, seja muito bem-vindo. Poliana Lopes, seja bem-vinda. A Karina, seja bem-vinda também. Isa Correia, bom dia, Poli. A Giovana, a doutora Giovana, seja muito bem-vinda, Giovana. A Leila Santos, a Kátia também por aqui, a Michele Borba, Jussara Dantas, bom dia, Clóvis. A Sheila Correia também por aqui. O professor Samuel, seja muito bem-vindo. Meu grande amigo Alex Fogaça, seja muito bem-vindo, Alex. Grande jornalista. Cristiano Silva Cardos também por aqui. Lu Lima, Sônia, o Ivan, a Tânia, oi Tânia, seja bem-vinda, a Lili Oliver também, a Sandra Cortez também chegando por aqui. A gente vai falar sobre por que a sua mente te sabota. E pra gente começar, aliás, pegue papel e caneta aí, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, diz de onde você tá falando, por favor, quero saber de onde que você tá falando. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu já recomendo, né, as lives da Blindagem Emocional são de segunda a sexta-feira às 8 horas da manhã, e eu recomendo que você traga papel e caneta. É muito legal quando algumas pessoas me mandam depois a foto dos seus cadernos, né? Cadernos das lives da Blindagem Emocional, de tanto que elas anotam. Porque eu falo exatamente isso, anota. Quando você escreve, você fixa melhor o conteúdo. Guarda isso. Tá bom? Você fixa melhor o conteúdo. A Sheila é de Goiânia, em Goiás. Deve tá mais quentinho do que aqui em São Paulo, né? Tenho certeza. Patrícia, seja muito bem-vinda. Raquel Coelho, bom dia. Bom dia. A Souza Vá também por aqui. A Liane Teixeira. A Lili Oliver, bom dia. Então, pega o papel e caneta, porque agora você vai entender por que a sua mente te sabota. Deixa eu só ajustar aqui a minha cola aqui, eu tenho uma cola aqui que é o meu computador, que eu deixo ele aqui, o roteiro dessa live. Bom, pra gente começar, eu quero que você responda essa pergunta com sim ou não. Você, em algum momento, você já desejou algo, você se preparou para isso e desistiu no meio do caminho e você não completou? Você já pensou em algo que você queria fazer, seja na sua carreira, seja uma decisão que você tomou, aí você se preparou até para isso, até investiu dinheiro, sei lá, comprou curso e desistiu? Sim ou não? A Ivani, que é de Salvador, na Bahia, sim, já aconteceu com ela. Coloque aqui. E aí eu quero que você também reflita em cima dessa resposta que você está dando aqui. Se você já desejou algo, se preparou e desistiu. Como é que seria a sua vida hoje, se você não tivesse desistido? Como é que seria a sua vida hoje se você não tivesse desistido daquilo que você em algum momento decidiu que era bom para você? E é muito importante compreender isso, porque muitas pessoas, e talvez seja o seu caso aqui, presta muita atenção, muitas pessoas são ótimas em começar e péssimas em acabar.
Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você, se você se identifica. Muitas pessoas, elas são ótimas para começar projetos, ideias, para fazer uma movimentação, mas elas não terminam. Elas são ótimas em começar e péssimas em acabar. E isso, claro, gera muita frustração. Muita frustração. Porque é algo que você deseja. É algo que você sabe que vai ser bom para você. Conscientemente, você tem essa ideia, essa concepção. Mas você não termina. E aqui a gente precisa identificar o seguinte: se isso já aconteceu algumas vezes na sua vida, é porque existe e eu quero que você escreva essa palavra aqui para você não esquecer. Existe um padrão. Escreva padrão. Existe um padrão. E todo o padrão demonstra um processo automático que acontece. Porque se você já fez mais de uma vez isso, já há um padrão. A boa notícia é que todo padrão, ele começou em algum momento e você pode quebrar esse padrão se você quiser. Você pode quebrar esse padrão. Mas, para você quebrar o seu padrão, você precisa dominar alguma coisa muito importante na sua vida, que é a mente. Você desiste hoje desses projetos e dessas ideias e dessas decisões porque ainda te falta domínio e controle sobre a sua mente. Quantas vezes você não decidiu? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que é muito comum. Você que vive num relacionamento ruim, você que talvez já tenha entendido que o seu casamento acabou, você compreendeu que o seu casamento acabou, e você construiu essa ideia dentro de si: vou me separar, já sei, não dá mais, vou me separar, porque eu não aguento mais isso. E aí você até conversa com um, conversa com outro, constrói uma rede de apoio, só que aí alguns pensamentos começam a entrar na sua mente. Algumas ideias começam a pulular aí nessa sua mente inquieta. Ah, mas será que você vai conseguir fazer isso sozinha? Será que não é melhor esperar o momento certo? E os filhos, como eles ficarão? Será que você realmente vai sobreviver sozinha? Não está tão ruim assim esse casamento. É só a gente ajustar um pouquinho. É melhor esperar, é melhor você ver isso depois. Isso não é a hora. Alguém aqui se identifica com esse roteiro de pensamentos que existem muitas vezes, que existe muitas vezes na mente das pessoas que decidem algo e depois elas desistem? Esse é um exemplo claro da falta de domínio e de controle da mente. É quando a sua mente te vence, quando ela te convence de que é melhor você ficar onde está. E aqui eu quero que você entenda que você precisa, para verdadeiramente mudar a sua vida, você precisa entender que a tua realidade hoje provavelmente tenha sofrimento. Você está sofrendo com a realidade que você tem. Isso em qualquer área da sua vida. Pode ser o relacionamento, pode ser a área profissional, a sua área da saúde, a sua área financeira, qualquer área. E para você realmente mudar a sua vida, você tem que entender isso daqui, ó. Sair do sofrimento é uma questão de urgência. Escreva aqui a palavra urgência. Olha só, Estela, chega a me dar crise de ansiedade. E eu vou te explicar isso, Estela, por que te dá essa crise de ansiedade. Fica só mais um pouco aqui comigo, mas eu vou te contar por que te dá essa crise de ansiedade. Entenda que você precisa pôr na sua mente, você precisa pôr na sua vida que sair do sofrimento tem que ter uma questão de urgência. Roberta, grande hipnoterapeuta, seja bem-vinda, minha amiga, que legal que você está aqui. Urgência, você precisa colocar urgência para resolver isso, para sair desse sofrimento. As pessoas só vão mudar suas vidas quando elas decidem sair do sofrimento, quando elas param de sofrer.
Enquanto você não parar de sofrer, enquanto você entender, a sua mente principalmente entender que está confortável para você, você vai permanecer nesse sofrimento. Entenda que uma crise de ansiedade, como a Estela colocou aqui pra gente, a Estela tem as crises de ansiedade, por quê? Porque muitas vezes, a Sheila também. Obrigado, Roberta. A Sheila, tenho crise de ansiedade e chego a passar mal. Tenho crise de hipoglicemia. Isso acontece por quê? E eu vou falar daqui a pouquinho com mais profundidade, mas eu só vou dar um teaser aqui. Porque a tua mente sempre busca garantir a sua sobrevivência. Escreva aqui a palavra sobrevivência. O tempo todo ela busca te manter vivo o maior tempo possível. E a crise de ansiedade é um sintoma que te protege. E vai parecer talvez loucura para você. Como assim, gata? Numa crise de ansiedade eu passo mal. Que proteção é essa? Mas você vai entender daqui a pouco. A tua mente te protege. O sintoma é uma proteção que a sua mente usa para garantir a sua sobrevivência. Por isso que viver com crise de ansiedade, o caso aqui da Estela e da Sheila, e eu sei o quanto isso é ruim, eu trato muitas pessoas através da hipnoterapia relacionados à crise de ansiedade, eu sei o quanto essas pessoas sofrem, o quanto é difícil você não saber se você, ao sair de casa hoje, se você vai ter essa crise ou não, se você, estando, sei lá, com o teu filho, com a tua filha, você não vai ter esse problema. É tão ruim isso que você precisa entender que quando você vive controlado pela sua mente, sem o domínio dela, você não é livre. Você não passa de um escravo. Você é um escravo da sua mente. E você não é a sua mente, guarda isso também. Você pode controlar a sua mente. Você pode pensar no que você quiser. Hoje, os pensamentos que você tem, e eu tenho certeza que em sua maioria são enfraquecedores, são derrotistas, são pensamentos que te deixam mal. Isso você não pode mais permitir que aconteça na sua mente. Você permite, por exemplo, escreve aqui para mim sim ou não. Responde para mim com sinceridade sim ou não ao que eu vou te perguntar agora. Se eu chegar na sua casa agora e eu carregar 2 sacos de lixo muito sujos, fedidos, podres, eu posso jogar esse lixo no meio da sua sala? Eu posso jogar esse lixo na sua cama onde você dorme? Eu posso fazer isso? Sim ou não? Escreve aqui para mim. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Você me autoriza a fazer isso? Entrar na sua casa com 2 sacos de lixos e jogar e despejar todo esse lixo no meio da sua sala, na sua cama, na sua cozinha, na sua mesa. Eu posso fazer isso? A Tânia disse que não, a Vá Souza disse que não, a Sheila não, a Estela não, a Luciana não. Claro que não, claro que eu não posso. Só que você permite que isso aconteça na sua mente. Você permite que vários pensamentos, vários lixos entrem na sua mente e eles fiquem lá apodrecendo. Então, principalmente para você que é mãe, principalmente para você que é pai como eu, você precisa colocar senso de urgência para sair desse sofrimento. Os teus filhos não merecem pais e mães doentes emocionalmente hoje. Eles precisam de pais e mães curados hoje, e não daqui a 30 anos, e não daqui a 50 anos. Você que é uma adulta, você que é um adulto, você precisa ter responsabilidade de se curar, de resolver essa questão. E como é que você resolve isso? Tratando a causa. Todo sintoma tem uma causa. Uma crise de ansiedade é um sintoma que tem uma causa. Teoricamente, você não nasceu com essa crise de ansiedade.
Essa crise de ansiedade é um recurso que a sua mente usa para te proteger. Então não espere as circunstâncias serem melhores para você tomar uma decisão. Muitas pessoas estão no sofrimento porque elas ficam esperando uma circunstância perfeita, um momento perfeito, a hora certa para elas começarem a agir. Não. Você cria a circunstância. E aí você age. É você que precisa tomar essa decisão. Porque tudo, escreva aqui, tudo começa por uma decisão. Escreva, decisão. Decisão. Tudo começa por uma decisão. Então, quando você constrói essa decisão internamente para valer, nada te para. Nada te para. As circunstâncias que você tem hoje, elas não definem o seu destino. Elas não definem quem você é. As decisões que você toma hoje, sim, constroem o seu futuro. As escolhas que você faz hoje, sim, definem quem você vai ser amanhã. Mas não fique esperando a circunstância perfeita. Você precisa, mais do que nunca, criar as circunstâncias para você agir. Porque é a ação que gera a transformação. Se você quer sair de uma crise de ansiedade, se você quer sair de um relacionamento falido, se você quer fazer uma transição de carreira, você precisa agir. E as circunstâncias, elas sempre existirão. Não adianta você querer fugir. Ah, eu quero fazer um caminho, gata, sem as circunstâncias. Isso é uma ilusão. Você precisa se preparar. Você precisa de preparação. Escreva essa palavra, preparação. Você precisa de preparação. Quando você se prepara, você vai mais rápido. Você vai com menos resistência. Preparação é o que falta hoje para você mudar a sua vida. Porque eu tenho certeza que você que está aqui, você não está aqui simplesmente porque não tinha mais nada para fazer na vida, deixa eu assistir essa live desse Ogata. Não. Você está aqui porque algo te chamou a atenção. Porque algo que eu estou falando aqui para você faz sentido. Porque existe uma dor dentro de você. Então, você cria as circunstâncias. E é isso, essa ação que vai te tirar do sofrimento. E aqui uma coisa muito importante, presta muita atenção. Eu não sei se você já ouviu falar na filosofia estoica, no estoicismo. É uma filosofia que eu estudo há muito tempo e que eu coloco em prática na minha vida todos os dias. E tem uma máxima no estoicismo que é muito importante para você entender esse momento que você está vivendo. Existem coisas que você não controla. E é a maioria delas. Você controla poucas coisas. E aí a máxima do estoicismo é: controle o que você pode e aceite aquilo que você não pode controlar. E o que você pode controlar? O que realmente está no seu controle? A tua mente, os teus pensamentos e as suas emoções. Essas três coisas estão sob o seu controle. Todo o resto não está sob o seu controle. Então não se iluda achando que você pode controlar as circunstâncias. As circunstâncias, elas existem para você ultrapassá-las. Para você aprender com ela. A cada desafio, a cada problema que aparece na sua vida, você aprende com isso. As circunstâncias sempre existirão na sua vida. As circunstâncias estão aí para você aprender com elas. E se você continua diante da mesma circunstância, sabe o que significa? Que você não aprendeu nada. Que você ainda não aprendeu nada. Então, concentre-se naquilo que você pode controlar. O que você pode controlar hoje? A tua mente, os teus pensamentos e as emoções. E para você controlar esse trio, você precisa ter, e eu quero que você escreva aqui, você precisa ter
blindagem emocional. E é blindagem emocional que é o controle da mente, é o controle dos pensamentos, é o controle dos medos que vai garantir que você não se sabote mais. Escreva aqui blindagem emocional para você não esquecer. Blindagem emocional é esse controle. Quando você tem blindagem emocional, você pode, por exemplo, tirar um pensamento enfraquecedor. Quando você tem blindagem emocional, você pode fazer com que a sua mente não te leve para o pior cenário, que ela não te leve para um ciclo emocional ruim. Quando você tem blindagem emocional, você consegue controlar medos que muitos deles são imaginários, como por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz. Esses são medos imaginários, são medos que não são reais. E aqui guarda uma coisa importante, o medo é uma emoção. Escreva, o medo é uma emoção. Quando você controla os medos imaginários, a tua vida começa a ficar sob o seu controle. E por que é tão importante você ter blindagem emocional? Presta muita atenção agora. Por que é tão importante que você tenha blindagem emocional? Porque a maioria das nossas escolhas, elas são emocionais. A maioria das escolhas são emocionais. São escolhas baseadas nessas emoções. E não são as melhores. As melhores decisões são as decisões baseadas em evidências, em fatos, decisões racionais. Então, quando você decide baseado na emoção, há um grande risco de você se arrepender depois e de você se frustrar depois. Isso é muito claro, por exemplo, quando a gente fala de relacionamentos. Talvez as decisões que você tomou lá atrás sobre o teu relacionamento, hoje você não tomaria. Por quê? Porque hoje você enxerga as evidências. E essas evidências muito provavelmente já estavam lá. Quer ver um exemplo claro que eu atendo direto com a hipnoterapia? Pessoas que são dependentes emocionais, que têm dependência emocional. Escreva aqui, dependência emocional. E talvez você se identifique. Talvez você se identifique com o que eu vou te contar agora. A dependência emocional é uma grande prisão que faz com que você tome, às vezes, decisões baseadas no que você viveu ou vive emocionalmente. Imagine que você hoje esteja casado com uma pessoa que te maltrata, que te humilha, que te coloca para baixo. São evidências claras de que essa pessoa não te respeita. Só que você não sai dessa relação. E sabe por que você não sai dessa relação? Porque existe um pensamento que a sua mente usa para te controlar e te manter nessa relação. Por exemplo, será que eu sofro de dependência emocional mesmo, como o Ogata falou? Ou eu amo essa pessoa? Alguém aqui já viveu esse dilema? Será que eu sou dependente emocional ou eu amo essa pessoa? E normalmente, quem tem essa justificativa é dependente emocional. E a escolha de se manter nesse relacionamento está baseada, a escolha está baseada numa decisão emocional. Por quê? O dependente emocional, ele carrega dentro de si um grande vazio. E que não foi criado agora. É um vazio que ele traz lá de trás. E aqui uma coisa importante, até para eu explicar agora para a Estela sobre as crises de ansiedade, eu quero que você preste muita atenção, Estela, e a Sheila também, que tem isso, que manifestaram sobre as crises de ansiedade.
Esse vazio emocional foi criado lá na tua infância. Tudo o que você precisa resolver na sua vida está lá na infância. Eu garanto isso para você. Não, gato, os meus problemas são agora. Sim, você tem alguns focos de incêndio agora, mas a raiz do problema está lá na sua infância. E aqui, guarda isso como um mantra a partir de agora. A sua mente faz de tudo para garantir a sua sobrevivência. Quando você não tem blindagem emocional, quando você não controla a sua mente vai olhar para tudo na sua vida sempre com esse viés: sobrevivência. Sobrevivência. E isso é ruim. Isso é perigoso. Faz sentido isso para você? A Ionara, oi Ionara, seja bem-vinda. Passei 30 anos me maltratando e correndo atrás de quem nem me olhava. E eu achava que era amor. Pois é. Porque existia uma dependência emocional, existia um vazio. E quando existe esse vazio, a tendência por sobrevivência é eu buscar alguém ou algo que tape esse buraco. Só que a gente erra acreditando que a solução é externa. Então a gente acha que um amor vai curar essa dor, ou que um objeto, ou que uma comida, isso vai curar esse problema. Eu já tratei, por exemplo, muitos casos de compulsão alimentar, e que as pessoas comiam de uma maneira sem nenhuma necessidade, por conta do quê? Desse vazio emocional. Existia uma dependência emocional que começou lá atrás. Isso é muito importante você entender, que a sua mente vai sempre buscar a sua sobrevivência e ela vai usar uma interpretação, escreva essa palavra, interpretação, que se essa interpretação te coloca em risco, se a sua mente entende que essa interpretação que você tem é perigosa para a sua sobrevivência, ela simplesmente vai usar todos os recursos para te manter onde você está. E aí eu vou agora conectar Estela e Sheila com as crises. Voltamos. Eu vou conectar agora as crises de ansiedade. A crise de ansiedade, como eu expliquei para vocês há alguns minutos atrás, a crise de ansiedade é um sintoma. Ela te protege. É uma maneira da tua mente de proteger você de uma interpretação que ela tem de que algo é perigoso. Então, por exemplo, muitas pessoas têm crises de ansiedade quando elas estão, por exemplo, prestes a se separar, ou quando elas estão num relacionamento ruim, ou quando elas querem fazer uma transição de carreira. Elas se sentem mais ansiosas. Faz sentido? E por que isso? Porque a mente, na verdade, quer que você paralise, que você não dê o próximo passo. É por isso que você se sabota. É por isso que você, por exemplo, você está infeliz hoje na sua carreira. E você já entendeu isso e você já decidiu que essa carreira não é mais para você. Isso, Estela, o medo de tomar a decisão. O medo de tomar a decisão é um medo imaginário. E ele te controla. Por isso que você precisa ter o quê? Blindagem emocional. Quando eu controlo esse medo imaginário, pronto. A minha decisão é baseada em evidência. A minha decisão, a minha escolha é baseada na razão. Ou seja, as decisões racionais, elas são melhores do que as decisões emocionais. Olha só, a Lilian escreveu aqui. Obrigado, Lilian, por você compartilhar isso com a gente. É muita coragem isso, parabéns. Vergonha de mostrar o meu produto. Qual é o seu produto, se você quiser falar pra gente? Olha só, com certeza, eu nem sei qual é o produto da Lilian, mas se ela tem um produto, é porque ela sabe fazer esse produto. Esse produto, com certeza, ele resolve algum problema.
E essa vergonha de ter um produto, de mostrar um produto, bolos, ela tem bolos. Pessoas precisam de bolos, né? Elas comem bolos, elas precisam se alimentar, elas precisam se sentir bem, com prazer. E quando a Lilian tem vergonha de mostrar o bolo, o que acontece? Ela vende menos. Faz sentido? Porque ela não se expõe. As pessoas não sabem, por exemplo, que a Lilian tem bolos. Ela vende menos e aí, por exemplo, ela entra numa crise financeira. E aí você percebe, o problema não é nem a falta talvez de habilidade da Lilian com dinheiro, não, é esse medo de se expor. Porque se ela, por exemplo, não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá bom, Lilian? Mas se você faz lives todo dia falando de bolos, como eu estou fazendo aqui, falando de mente, de mentalidade, de blindagem emocional, você provavelmente venderia mais. Olha lá, olha só, você tem uma evidência aqui, Lilian, olha só, você mesmo escreveu aqui. Quem compra ama, mas me travo muito para sair e ir atrás. Por quê? Porque você tem medo da rejeição. Escreva aqui, medo da rejeição. Esse é o maior medo que nós temos, que é o medo de ser rejeitado. Lá atrás, presta muita atenção, lá atrás, os nossos ancestrais, quando eles viviam lá no meio dos predadores, que eram gigantes, enormes, mais rápidos, ágeis, o homem ainda não tinha o fogo, não tinha as armas, não tinha nada para se defender. Lá atrás, quando o homem andava sozinho, muito provavelmente ele morria. Ele não sobrevivia. E aí, em algum momento, o Homo sapiens começou a andar em bando, em grupo. E essa foi a lição que ficou. Quando eu ando em grupo, eu sobrevivo. Eu consigo, inclusive, vencer o predador. E é por isso que a gente tem tanto medo da rejeição, o medo de ser julgada. Então a Lilian tem uma evidência que ela mesma escreveu aqui. Os bolos são deliciosos. As pessoas amam. Mas, ao invés dela usar isso e falar, olha gente, aqui ó, as pessoas amam o meu bolo, pode comprar, é bom. Não, ela se esconde. E esse é um medo imaginário e que limita a vida. Por isso que você precisa ter o controle da sua mente, você precisa ter blindagem emocional. Escreve de novo blindagem emocional para você não esquecer. Você precisa ter o controle desses medos imaginários. Você precisa ter o controle da sua mente. Porque senão você vai limitar a sua vida. Olha, Lilian, eu estou falando diretamente para a Lilian aqui, que trouxe essa história para a gente. Aliás, obrigado novamente pela coragem de colocar isso para a gente. Olha quantas coisas você está deixando de conquistar na sua vida por conta desse medo imaginário. Então entenda que você precisa tratar a causa. Você precisa tratar a causa. Porque esse medo provavelmente tem a ver com algo que aconteceu na tua infância. Por exemplo, o medo de errar. Talvez você não se sentia segura. Você não tinha segurança. Você não recebeu, por exemplo, acolhimento. Isso tudo tornou você insegura, a ponto de você não confiar eu vou chamar aqui de dom que você tem. Você sabe fazer bolos. Então você precisa resolver isso na causa. Tudo bem? Faz sentido? E essas interpretações, por exemplo, essa interpretação de que você talvez não seja boa o suficiente, que as pessoas vão rejeitar o seu bolo, você precisa controlar isso. Senão a sua vida vai ficar no sofrimento. E é essas interpretações, e aí voltando para a Estela e para a Sheila com as crises de ansiedade, são essas interpretações que a sua mente usa toda vez que vocês querem fazer um movimento diferente. E aí a mente fala o seguinte, opa, daqui você não passa, porque isso é risco. A interpretação que eu tenho é de risco. Quer ver um exemplo também muito comum que eu trato através da hipnoterapia? Ainda na linha da dependência emocional. Muitas pessoas vivem em casamentos abusivos, especialmente as mulheres. Abusivos, tóxicos. E aí elas não querem mais.
elas decidem terminar essa relação. Só que elas nunca conseguem sair dessa relação. Por quê? Porque existe uma interpretação de que se ela sair desse casamento, ela vai sofrer a mesma dor, por exemplo, do que ela viveu lá na infância, como por exemplo o abandono ou a rejeição. Porque cada história da sua vida criou uma interpretação aqui na sua mente. E algumas delas, presta muita atenção agora, que fichas irão cair. Muitas decisões que você deixa de tomar estão relacionadas a essas interpretações, e interpretações que você nem se lembra conscientemente. Interpretações que estão armazenadas na sua mente subconsciente e que são criadas desde a gestação. A partir dos 3 meses de gestação, a tua mente está criando interpretações. Por isso que é tão importante entender, por exemplo, como é que foi a sua gestação. Ela foi desejada? Ela foi esperada? Ou ela não foi planejada? Ou ela foi, inclusive, rejeitada de maneira forte? Isso tudo gerou interpretações na sua mente. E a sua mente usa aquilo como um parâmetro. Então, quando, por exemplo, a Estela precisa tomar uma decisão, eu não sei qual é a decisão que ela precisa tomar, a mente vai usar o que ela já tem de recurso. Então ela olha e fala o seguinte: opa, isso aqui, Estela, é igual àquilo que você viveu lá na infância. Então talvez continue onde você está. Então, muitas pessoas que ficam num relacionamento de dependência emocional, num relacionamento tóxico, abusivo, é por quê? Porque elas carregam algumas feridas emocionais. Guarda esse termo aqui. E você precisa curar suas feridas emocionais. E aí, essa ferida emocional está relacionada ao que você viveu. Existem 5 feridas emocionais. Anota aí que eu vou te falar. Existe a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. São as 5 feridas emocionais. E a sua mente precisa dessas interpretações para garantir a tua sobrevivência. Por quê? Porque a dor que você viveu, por exemplo, se você foi abandonada ou se você foi rejeitada, foi muito forte, um impacto emocional muito forte. A tua mente não quer que você viva de novo. Não quer que você viva de novo. Por isso que você precisa tratar a causa. Aí respondendo aqui para a Lilian, né? Como começar a sair dessa paralisação? Você precisa tratar a causa. E como é que você trata a causa? Você precisa, por exemplo, de uma terapia que faça isso, como é o caso da hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia que trata a causa. Por isso que é uma terapia breve, extremamente eficaz. Porque no momento que você tratou a causa, você não tem mais o sintoma. Então eu já tratei, por exemplo, muitas pessoas que tinham crise de ansiedade e que em 1, 2 sessões elas verdadeiramente se livraram disso. Por quê? Porque você tratou a causa. É como se você, por exemplo, imagine o seguinte, Lilian, você tem aí na sua casa uma parede que está úmida, que está suja, está embolorada. Por quê? Porque tem um vazamento em um cano. A maioria das pessoas não querem aprofundar e tratar a causa. Então existem muitas terapias, cursos que vão o quê? Pegar essa parede e vão só pintar essa parede, pegar uma tinta nova e passar em cima dessa parede suja. E aí elas vão falar o seguinte: olha lá, a parede agora está limpinha. Isso é o que os remédios normalmente fazem. Você olha e fala: nossa, agora estou bem. Só que você não tratou a causa. Tratar a causa, que é o que a hipnoterapia faz, é, nesse caso, pegar a parede,
quebrar essa parede, identificar o cano que está vazando, trocar esse cano, fechar a parede e aí sim pintar a parede. Depois que você faz isso, vai ter vazamento? Sim ou não? Escreva aqui. Depois que você trocou, identificou o cano que estava vazando, trocou esse cano, vai ter vazamento? Não. Não tem. Faz sentido isso para você? A Estela, eu tenho a ferida do abandono. A ferida do abandono é uma das feridas mais impactantes e que geram maior insegurança. Por quê? Porque essa sensação do abandono, ela se torna permanente e que leva muitas vezes às crises de ansiedade. Então só de imaginar que eu não vou ser querida, que eu não vou pertencer, que eu estarei sozinha. Por exemplo, eu estou trabalhando há 20 anos no mesmo lugar, eu detesto. Mas ali, todo mundo me conhece e eu conheço todo mundo. Se eu vou para um lugar novo, mesmo que seja uma proposta de trabalho incrível, para ganhar 10 vezes mais, para fazer muitas coisas legais, eu não vou, sabe por quê? Por conta dessa dor que você carrega, dessa ferida do abandono. E que tem a ver, obviamente, com o que você viveu na tua infância. Existem coisas, Estela, que você conscientemente sabe, mas existem coisas que estão armazenadas aqui. Por isso que a hipnoterapia, ela é eficiente, porque ela trata a causa. Ela vai exatamente nessa memória de longo prazo. Tudo bem? A Ionara, agimos quando a dor se torna insuportável. Exato. Rompemos as barreiras do medo e começamos a perceber que somos capazes de viver sozinha e ter amor próprio sem depender do outro. Sim, é a partir dessa dor insuportável, como você colocou, Ionara, que não há outra maneira. Eu faço muitas sessões de avaliação por conta da hipnoterapia. Aliás, quem quiser, vai na minha bio, tem um link lá para você se inscrever. É gratuito. Está gratuito até as próximas semanas. Depois eu vou fechar de novo. E eu sempre faço uma pergunta. De 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo, qual é o teu nível de urgência para resolver esse problema? Se a resposta não for 10, nem adianta eu continuar falando com a pessoa. Não adianta, porque não tem senso de urgência, a dor não está insuportável. Está doendo, mas não está insuportável. Então, você precisa agora, nesse momento, entender que a tua vida vale muito. Por exemplo, a Estela, né, a Estela falou aqui dessas crises de ansiedade. O que essas crises de ansiedade não estão? Como essas crises de ansiedade estão limitando a vida dela? Ou da Lilian com seus bolos. Olha o que você está perdendo e você tem que olhar para isso de verdade. Olhar para isso de verdade e falar o seguinte: opa, isso aqui não dá mais para suportar. E você não pode mais se conformar com uma vida medíocre, com uma vida muito longe do que você pode ter, de todo o seu potencial, por conta dessa falta de domínio da mente, dos pensamentos e desses medos. Não pode. Então você precisa curar suas feridas emocionais. Você precisa olhar para essa história e resolver. Você merece muito mais do que você tem hoje, mas você precisa agir. Por isso que eu volto ao que eu disse no início dessa live. Não fale das circunstâncias que você tem. As circunstâncias que você tem não são o obstáculo. O obstáculo é que você talvez ainda não decidiu por isso. Você ainda está confortável dentro dessa dor. Então, quando alguém aqui escreveu 100, acho que foi a Lilian, 100, a Eloide 10, a Estela 10, legal, ótimo. Então vamos ver realmente se vocês querem. Porque são essas decisões e essas escolhas que mudam a sua vida. São essas decisões e escolhas que fazem você sair de onde você está do sofrimento para você criar a sua vida de coragem. E a vida de coragem é a vida que é boa para você. É a vida da ação. É a vida da evolução. É a vida do crescimento. É a vida da prosperidade. Isso é a vida de coragem. Isso é a vida de coragem. Então você precisa, mais do que nunca agora,
tomar uma decisão. Ficar com a dor que você tem, que você consegue até controlar. Aí você toma um remedinho, fica bem. Aí cai um pouquinho, depois toma mais um remedinho e fica bem. Ou resolver isso de vez, para você crescer, para você não parar mais. Isso é uma decisão. Existe aí uma criança, presta muita atenção no que eu vou te falar. É a coisa mais importante que eu vou te falar a partir de agora. Vou até tomar uma água. Existe uma criança ferida aí, dentro de você. Você precisa curar essa criança. Essa responsabilidade é sua. Por isso que quando eu digo da dependência emocional, que a solução não é externa. Quando você entra numa relação, por exemplo, esperando que o outro cure a sua ferida, cure a sua criança, primeiro, é injusto com a outra pessoa, porque ela não tem nada a ver com o que aconteceu na sua história. E dois, ela jamais vai conseguir. E é por isso que você vai se frustrar. É por isso que você vai ficar triste. É por isso que você, talvez nenhum relacionamento vai dar certo. Por quê? Porque você está querendo que outra pessoa resolva um problema que é seu. Só você pode resolver isso. Só você pode resolver isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. E eu quero que você coloque aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. Escreve aqui. O que você aprendeu hoje e que você vai colocar em prática. Coloca aqui, compartilha com as outras pessoas. Porque quando você compartilha, você fixa melhor esse conteúdo. E dois, você ajuda outras pessoas também. Outras pessoas que estão aqui na mesma situação que você. As pessoas que estão aqui, elas não estão aqui se divertindo. Até porque as minhas lives não são divertidas. As minhas lives, elas têm profundidade para fazer você se mexer, para fazer você tomar uma decisão, para você mudar a sua vida. Então, compartilha aqui o que você aprendeu hoje. E eu já vou te falar o tema de amanhã. Olha só, o nosso tema de amanhã é esse daqui, olha só. Como tomar iniciativa e mudar a minha vida. Amanhã a gente vai começar a entender como é que você vai tomar essas iniciativas. Como é que você pode começar a transformar a tua vida agindo. Não existe mudança de vida sem ação. Não existe mudança de vida sem ação. E aqui, ó, a nossa hashtag do dia, eu queria que você depois entrasse aqui nessa gravação e colocasse essa hashtag, se essa live fez sentido para você, criança curada. Criança curada, tá bom? Essa é a nossa hashtag do dia, criança curada. Coloca aqui depois da nossa... Quando a gente terminar a live, a gravação vai subir e aí você coloca criança curada na nossa hashtag do dia. Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. A Josiane, oi Josi, que temos que ter senso de urgência, mas saber controlar as emoções. Isso, controlar as emoções, a mente e os pensamentos. Isso você pode controlar. Então, senso de urgência é para você mudar. Se você não tiver senso de urgência, você não muda nada. A Sheila, eu controlo a minha mente. Exatamente, você tem essa capacidade, Sheila, para controlar uma crise de ansiedade, para controlar uma crise de pânico, mas antes você precisa tratar a causa, porque hoje é como se essa ferida estivesse aberta. Então você toca e dói. Você precisa curar essa ferida na raiz do problema. Ricardo Magno, meu amigo, seja bem-vindo. André de Jesus também. A Estela, minha mente não me controla. Talvez hoje ela te controle. Você pode não controlar. Você pode controlá-la, Estela, tá bom? Por isso que você precisa se preparar para isso. Por isso que você precisa tratar isso na causa. Boa, criança curada. Poliana, aprendi que o quanto minha mente me sabota ainda. E que para isso preciso agir na causa e trabalhar muito mais para ter blindagem emocional e poder seguir fluindo. Excelente. A Ionara, quem controla minha mente sou eu, com blindagem emocional. Boa, excelente. Bom, eu te vejo amanhã, 8 horas da manhã, horário de Brasília, para mais uma live da blindagem emocional. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.